nossa aula está sendo gravada, como toda semana, e ao final da aula eu disponibilizo o link dessa aula lá no Ava de vocês, e aí fica disponível para quem quiser assistir, tudo bem? Vamos lá, vamos ver quem vai começar hoje. Eu já até sei quem é que vai começar hoje. Senhor Silvio Santos. Podemos, senhor Silvio Santos? Podemos, professor. Vamos lá. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. E aí, vamos nós. Pode ir. Para estudarmos a conceituação, características e tipos de resumos e resenhas, veremos nessa web aula redação de trabalhos científicos, resumo e resenha, e a normalização dos trabalhos acadêmicos. Pronto, não estou bom para ler, não, hein? Pelo amor de Deus. A próximo, Amanda. Mas, rapaz, você já nem. Não é a próxima, não. Você nem leu o seu slide. Que absurdo. Já queria terceirizar o serviço. Esse Silvio é danado mesmo, viu, gente? Vai, professor, segue aí. Ô, Amanda, salva ele. Vai, Amanda. Por gentileza. É para ler de começo? Ele parou compreendendo melhor os resumos e resenha. Ah, desde o começo, né? Porque ele abandonou o barco. Misericórdia, não faça isso. Compreendendo melhor os resumos e resenhas. Como você já sabe, a leitura alimenta o conhecimento que se amplia na leitura num processo ascendente e sempre mais abrangente, levando o leitor a domínio crítico do assunto ao qual se dedica. Com certeza você já ouviu a expressão: para escrever bem é preciso ler bem. A resenha é um texto em que seu produtor precisa apresentar a apreciação crítica de uma obra. Medeiros, 2000, página 137, explica que ela é um relato minucioso das propriedades de um objeto ou de suas constitutivas. É um tipo de redação técnica que inclui variadas modalidades de textos: descrição, narração e dissertação. Por se tratar de uma relação à resenha, a resenha requer o domínio de algumas técnicas visando clareza, objetividade e concisão, que são elementos necessários a uma boa comunicação. Então, gente, a resenha, trazendo na questão mais resumida da palavra, ela é simplesmente uma opinião embasada, claro, dentro das normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, sobre uma obra ao qual você está lendo ou que você está estudando. Por exemplo, eu chego para vocês e falo: olha, eu quero uma resenha sobre o livro do Pequeno Príncipe. Vocês vão saber que a resenha é uma opinião sobre a obra. Então, vocês vão trazer as curiosidades, vocês vão trazer as propriedades do objeto. Qual é o objeto? Pequeno Príncipe, o livro do Pequeno Príncipe. Qual é a mensagem que ele traz? O que o autor busca na construção dessa obra? Então, a resenha traz toda a sua opinião, tá certo? De maneira construtiva, lógico, obedecendo os parâmetros e as normas, tá certo? Então é muito simples a questão da resenha. Só que nós não temos só uma resenha crítica. Amanda, continua, por gentileza, que você lê muito bem. Obrigado. Ai, professor, calma aí. Tava comendo ainda, né? Que eu bem sei. O texto escrito precisa ser bastante claro sob pena de não conseguir atingir seus objetivos. O texto é uma unidade e o que o define não é a quantidade de palavras que o compõe, mas o fato de ser uma unidade de significados. Muitas vezes, uma única palavra contém muitos significados. Já o resumo é um tipo de trabalho muito solicitado nos meios acadêmicos e nem sempre muito bem entendido. Medeiros, 2000, explica que o resumo é a apresentação sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservadas as ideias desse autor. O chamado texto-fonte, portanto,
o chamado texto-fonte. Portanto, o autor do resumo não pode interferir nas ideias do autor do texto. Ai, professor, peraí que bugou aqui a imagem. Do texto-fonte, tampouco apresentar um juízo de valor sobre suas ideias, concordando ou discordando. Resumir é sintetizar as ideias de um autor expressas no texto, e sua finalidade é apresentar o assunto central do texto e seus objetivos, como as ideias estão articuladas e as conclusões que o autor do texto apresenta. Entenderam a diferença do texto, do resumo para uma resenha? O resumo é uma forma sintetizada, ou seja, é uma forma coesa da gente apresentar aquela obra, tá certo? E a resenha, a gente vai falar a nossa opinião, a gente vai dar o nosso pitaco sobre a obra. Entenderam a diferença, gente? Sim ou não? Sim. Obrigado. Amanda, pode escolher um amiguinho agora, que eu deixo. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Tem bastante gente. Silvio Santos já foi, tá? Abaixo de você tem CP, que eu não sei quem é, Jéssica Fonseca, Karine Mendes, Maiara, Poliana e Vanderleia. Pode ser a Vanderleia. Vanderleia. Como elaborar? É isso? Isso. Como elaborar resumos e resenhas. Normas da ABNT. Para aprender a elaborar uma resenha, você precisa antes saber como fazer um resumo, pois a resenha possui em sua estruturação o resumo da obra lida. Ocorre que na elaboração de um artigo, monografia ou TCC, o resumo é item obrigatório e deve ser apresentado exatamente como prevê a norma, inclusive no que se refere à quantidade de palavras e às palavras-chave. Portanto, importa fazer essa diferenciação. Os resumos, com os sentidos de instrumento de trabalho e atendimento ao solicitado por alguma área de conhecimento, podem ter algumas modificações em sua formatação, porém mantém-se o conceito conforme a norma o define. Então segura. Continua? Não, pode segurar. Obrigado. Tá. Gente, percebam aqui que o resumo ele é obrigatório em qualquer obra de TCC, monografia e artigo, porque ele traz a ideia principal de maneira concatenada, ou seja, de maneira reduzida. É no resumo que a gente desperta o interesse do leitor na nossa obra. Então, professor, então peraí. Então a primeira coisa que a gente tem que produzir da nossa obra é o resumo? Não. O resumo, diferente do que todo mundo pensa, ele tem que ser condensado, ele tem que ser elaborado por último, para que seja um resumo conciso e coerente com a obra. Porque prestem atenção, no meio da construção do seu trabalho, você pode mudar a ideia original que você pôs lá no resumo. E aí o resumo não vai comunicar com a obra em si. E aí ele vai ficar desconexo. Tá certo? Dúvidas? Não, deu pra entender. Vanderleia, pode escolher um amiguinho ou amiguinha. Pode ser a Karine. Se pode ser a Karine, pode ser a Karine. Será que a Karine deixou só a fotinha dela lá pra gente? A redação tem a obrigatoriedade de não modificar o sentido do texto e respeitar a ordem na qual as ideias ou fatos são apresentados. Por fim, um aspecto fundamental e objetivo central de um resumo não é apenas uma forma de ler o texto e compreender a mensagem do autor, o que o caracteriza como ferramenta de estudo, mas também, principalmente, ser compreensível de tal forma que dispense a leitura do texto original. Para resumir um texto, você poderá seguir alguns passos, lembrando que o resumo exige mais leitura do que escrita. O primeiro passo é fazer a leitura geral do texto, como forma de conhecer a sua finalidade. Depois, buscar responder os seguintes questionamentos.
quem é o autor, que ideia defende o texto, do que trata cada parte do texto, qual é a opinião do autor do texto. Então, prestem atenção, gente. A partir daí, a gente passa a ter melhores ferramentas e mais subsídios para fazer um resumo. Se a gente entende quem é o autor, qual é a ideia, o que trata cada parte do texto, ou seja, se a gente entende a métrica que ele usa e qual a opinião do autor do texto, fica muito mais fácil a gente montar um resumo. Tem muita gente que usa o resumo automático do Windows ou do Word. E aí o que acontece, gente? É uma ferramenta tão controversa que a Microsoft foi obrigada a tirar. Antes ela fazia. Agora, se vocês procurarem aí, pode ser que algumas versões ainda tenham. Mas é algo que não reflete. Porque eles vão pegar de maneira muito aleatória ou randômica partes do texto e juntar numa conexão que só eles entendem e vai te dar aí um resumo da obra toda, de maneira sintética. Isso é muito ruim. Uma vez que a gente tem o conhecimento, e, gente, isso é fato, quanto melhor for a nossa leitura, melhor será a nossa escrita. Melhor ainda será a nossa capacidade interpretativa. Porque, pergunto a vocês, e isso é pergunta para geral, vocês já leram o mesmo livro mais de uma vez? Não, eu nunca li o livro. Já li várias vezes o mesmo livro. Você teve sempre a mesma impressão ou a mesma opinião toda vez que leu? Não. Sempre que a gente lê, a Esse é o gente fantástico. muda. Esse é o fantástico da leitura. Porque a nossa capacidade interpretativa, ela vai variar de acordo com aquilo que a gente tem como abstração. Se naquele momento nós estávamos num momento down, num momento para baixo, a gente vai entender o texto de uma maneira, ou a obra de uma maneira. Se estivermos naquele momento up, feliz da vida, a gente vai entender com uma outra ótica. Se estivermos preocupados com alguma coisa, a gente vai entender com uma outra ótica. Então, isso faz muita diferença na leitura. Ah, professor, então o senhor está falando para ler mais de uma vez o livro? Não. Eu só estou mostrando para vocês que, às vezes, a gente pode ter diferentes opiniões da mesma obra lida. Tá certo? Como melhorar isso? Aumentando o nível de leitura. Tá certo? E não adianta ficar na leitura do Facebook. Porque na leitura do Facebook, do Instagram e do Twitter, é uma leitura extremamente duvidosa, que as pessoas não respeitam regência verbal, concordância, absolutamente nada. Nada. Elas escrevem o que vem na mente, da forma que vem na mente, e seja o que Deus quiser. Às vezes você vê algumas coisas escritas por aí que o Aurélio chega a se contorcer no túmulo dele. Porque ele fala, gente, será que ainda tem salvação? E eu falo, tem, Aurélio, fique tranquilo que ainda tem salvação. Ainda tem salvação. Então, gente, aumentem o nível de leitura. É a dica principal que eu dou a vocês. Karine, continua lendo para a gente, que você também lê muito bem, obrigado. Uma sugestão é fazer uma síntese de cada parágrafo, de maneira que se possa abstrair as ideias principais e dispensar as secundárias, que não interferem no sentido principal da mensagem. Alguns autores explicam que a resenha pode ser descritiva e crítica, uma vez que o seu objeto pode ser tanto um texto quanto uma obra cultural, um romance e uma apreciação do resenhista, ao contrário da crítica que exige essa apreciação. A resenha não é um resumo. Mas sem resumo não existe a resenha. Isso porque o resumo faz parte da estrutura da resenha. Prestar atenção que um é complemento do outro agora. Se não tiver um, o outro não existe. Para que eu possa fazer a resenha, eu obrigatoriamente tenho que fazer um breve resumo da obra. Para que a pessoa que vai ler a minha resenha possa entender
do que eu estou dando a minha opinião, certo? Agora escolha um amiguinho ou amiguinha, Karine. A Poliana. Poliana, Oi. tudo bem? Tá ouvindo? Pode ler? Em alto e bom som, graças a Deus. Silvio, Ok. fecha o seu microfone, por favor. Tá dando interferência aqui. Obrigado. Tudo, né? Tudo. Pode começar. Tá. Para elaborar a resenha. Para elaborar a resenha, o autor precisa ter domínio do assunto, adquirido por meio das leituras, estudos e pesquisas, uma vez que precisará ter entendimento para expor o quadro de referência, na qual o autor do texto se apoiou e ter condições de avaliar a obra, além de dizer a que tipo de profissional a obra se destina. Quanto à estrutura, orienta-se que a resenha apresente. Continua? Primeiro. Pode. Primeiro. Pode? Pode. Cabeçalho, contendo as referências bibliográficas com os dados completos da obra resenhada, conforme estabelecido na NBR 6028/2003 da ABNT. Em seguida. Credenciais do autor, informações do autor, nacionalidade, formação universitária, títulos, livros ou artigos publicados. Terceira. Resumo da obra. Resumo das principais ideias do texto. Buscar responder do que se trata o texto, qual sua característica principal, exige algum conhecimento prévio para entendê-la, descrição dos capítulos ou parte da obra. Quarta. Conclusão do autor. Apresentar as conclusões a que chegou o autor. Quinta. Metodologia utilizada pelo autor. Que métodos as técnicas o autor utilizou? Sexta. Quadro de referência do autor. Que teoria serve de apoio ao estudo apresentado? Sétima. Comentário crítico. Feito pelo resenhista, é o julgamento da obra. As ideias são originais? Como é o estilo do autor? E última. Indicações da obra. O resenhista explicará a quem está endereçada a obra e se pode ser adotada em algum curso. Gente, se a gente segue essa estrutura, não tem erro para montar uma resenha, tá certo? Dúvidas até aí? Não? Sim? Finaliza esse Não. último aqui, Não. por gentileza, Poli. Poliana. Cadê tu, Poliana? Bom, já que ela não apareceu, eu faço. Quanto à formação, a resenha seguirá aquela definida pela normalização e, quanto ao título, terá um título próprio, diferente da obra resenhada, pois se trata de outro texto e de outro autor. Então, percebam, o resumo é parte integrante de qualquer obra, mas em relação à resenha, a formatação seguirá uma outra normalização, e ela vai ter que ter título próprio, tá certo? Ela vai fazer menção a uma obra original, por isso que tem que conter todos aqueles itens, porém ela vai ter que ter um título próprio. Resenha, por exemplo, resenha sobre o filme Milagre na Sala 7, por exemplo. Então, eu vou falar, a pessoa que lê este tema vai entender que é uma resenha à obra Milagre na Sala 7. Tudo bem? Dúvidas aí, gente? Não. Não, nenhuma. Ai, que susto. Poliana, escolhe um amiguinho para ler, ou amiguinha. Tá, peraí, deixa eu ver quem tá aqui. A Tá, Jéssica. Jéssica, eu leio. Ai. Boa Ela noite, já leu? Jéssica. Ela ainda não. Boa noite. Ela vai dar o ar da graça dela agora, não é? Que maravilha. Boa noite, gente. Vou ler rapidinho. Leia. Dicas para a elaboração de resenhas e resumos. Procure ser simples sem ser simplista.
Pense nas necessidades do leitor. Seja específico, utilizando exemplos para facilitar a exposição. Recorra sempre a dicionários gramáticas. Não copie o texto de ninguém, isso é plágio. Por Ó, fim... Peraí, Opa. segura. Plágio. Ok. Plagiar é copiar parte ou a totalidade de uma obra, texto, música, fotografia, trabalho que seja de outra pessoa, sem a devida conscientização da mesma. Isso é caracterizado crime. Por isso que todo e qualquer trabalho ou obra que é caracterizada como plágio, ela é imediatamente cancelada. Ok? Ok. Pode continuar. Por fim, você pode utilizar-se de fontes para compor o seu texto, porém, deverá mencionar o autor por meio de citações. A NBR 10.520, de 2002, estabelece a forma adequada de apresentação das citações em documentos. A citação, como a própria norma explica, é a menção de uma informação obtida em outra fonte no seu texto. Essa menção poderá ser de forma direta ou indireta, e sua formatação segue regras para citações curtas e longas. Então, gente, como hoje, quando a gente fala em citação, nós temos dois tipos de citações. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula ainda quais eram os dois tipos de citação? Nós temos citação direta, tá? Que é você pega um trecho, você pega o trecho do texto ou da obra e não altera em absolutamente nada, em uma vírgula, a citação do autor ou que o autor escreveu no livro e coloca lá. Se der até 3 linhas, você não precisa fazer nenhum tipo de modificação na configuração. Se der acima de 3 linhas, você vai ter que fazer um recuo de 4 centímetros à esquerda, diminuição da fonte, espaçamento simples e fazer a citação da maneira como foi pedido. Hoje, a citação indireta ela não é mais chamada assim. Hoje nós a chamamos de paráfrase, que a gente vai parafrasear o autor. Como que é parafrasear o autor? É trazer a obra do mesmo com as nossas palavras. Tá certo? Dúvidas até aí? Não. Ai, que alegria. Como vimos nessa web aula, embora a elaboração da resenha empreenda certa desenvoltura em relação à escrita e ao domínio do conteúdo, não deve ser vista como privilégio de poucos, mas como um desafio que pode ser enfrentado, desde que se tenha disciplina e vontade. Ou seja, se na primeira oportunidade que nós tivermos de fazer a resenha, e vocês terão com certeza, antes de eu finalizar, peguem todos aí papel e caneta e tomem nota do que eu vou dizer na sequência, tá? Quando eu falar, podem copiar, é a atividade que vocês vão fazer. Então, Calma aí, professor. Não, vai pegando papel e caneta aí enquanto eu finalizo a explicação. Se na primeira Eu já estou oportunidade, aqui com a mão na massa. se na primeira oportunidade que tivermos, a gente se deparar com alguma dificuldade e falar, não vou conseguir, você vai desenvolver alguma coisa? Agora imagina vocês, enquanto crianças, quando estavam aprendendo a andar, se no primeiro tombo vocês já parassem e falassem assim, andar não é para mim. Imagina quantas pessoas não andariam hoje em dia? E qual é a diferença entre a criança que está aprendendo a andar e o adulto que está aprendendo algo novo? Vocês sabem me falar qual é a diferença? A idade? A idade, nem tanto. Mas o que a idade traz, ou o passar do tempo traz. Vamos lá, Amanda. Quais são os resultados que... Vamos lá, Jéssica. Quais são os resultados que a idade nos traz? Eu acho que pela criança estar no começo da vida,
ela tem um pouquinho mais de dificuldade para aprender. Já o adulto, ele está tendo, tipo, um certo aprendizado de algo que já aprendeu, porém precisa mais, como é que eu posso explicar? Ai, professor, desculpa, fugiu tudo que eu ia falar. Deixa pra lá. Respira, volta à ideia original e fala. Não tem problema, não. Aqui é assim. Vamos lá, Jéssica. Volta à ideia original e discorra o seu pensamento. Eu te ajudo. Então, o adulto, ele está tendo a oportunidade de aprender algo novo, no caso, né? Porém, com métodos diferentes do que a criança. A criança, ela está no começo. E o adulto não, ele já sabe mais ou menos como funciona, porém, por ser algo novo, ele precisa pesquisar, evoluir nos conteúdos e tudo mais. Eu acredito que seja isso. Eu vou pegar uma parte do seu raciocínio e vou complementar com a seguinte informação. A criança, diferente do adulto, ela não tem os medos, ela não tem o conhecimento, ela não tem a consciência de. A metodologia de aprendizagem é por tentativa e erro. Se ela caiu, ela levanta de novo e vai que vai. Se o adulto tenta e fracassa, ele se frustra. E aí as emoções passam a tomar conta. E se ele se frustra, qual é a primeira indagação que ele faz? Isto não é para mim. E aí dificulta o processo de aprendizagem. Tá certo? Se sente acuado e para por aí. Geralmente acontece isso. O processo de aprendizagem não é o mesmo? Por Sim. que criança... E para criança, pense, para criança é muito mais difícil aprender a andar e a falar. E mesmo assim ela para? Ela para no processo dela de aprendizado? Nunca. Ela segue. Não. Ela segue e segue sem medo. O que é mais impressionante ainda. Ela segue sem medo. Ela dá uns piques, ela cai, ela bate a cabeça, ela bate o bumbum. Mas isso não a impede de evoluir no processo de aprendizagem. E a partir do momento que ela consegue dar 2, 3 passos a mais do que ela deu anteriormente, tudo aquilo que já passou de dificuldade, ela simplesmente põe de lado. O ser humano, uma vez que ele evolui, que ele tem a evolução com o passar dos anos, ele passa a ter uma carga muito maior de consciência. Ele tem a consciência da dificuldade, tem a consciência do medo, ele tem a consciência da felicidade, ele tem a consciência. E essa consciência, às vezes, é detratora da aprendizagem. Eu acho interessantíssimo as mães, pais, avós, que falam, filho, se você não aprender pelo amor, você vai aprender como? Complete a frase, gente. Vamos ver se vocês já ouviram isso. Exatamente. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? E é justamente por conta das experiências. Principalmente no campo afetivo. Ele me deixou. Bom, pelo menos agora você aprende que tipos como ele, /ela, não prestam na sua vida. Você aprendeu pela dor, teve que aprender pela dor, não ouviu o que eu disse, não deu importância ao que eu falei, aos meus conselhos, agora sofra com as suas escolhas. Não é assim que acontece, gente? A gente toma para si a consciência. Então, a gente toma para si a consciência. E aí o que acontece? Diferente das crianças. A criança ela não tem consciência alguma. Ela achou aquilo interessante, ela vai lá e aprende. Por isso que é muito mais fácil para a criança aprender o idioma, aprender a andar de bicicleta quando criança é muito mais fácil, aprender a andar de skate, patins, essas coisas radicais que para adulto é quase que um desafio para a vida aprender, para a criança é muito mais fácil.
Por quê? Porque ela não tem a consciência do risco. E ela não vai se limitar a, não, eu vou dar um passo de cada vez, com segurança para que eu não caia. A criança, ela vai pegar a bicicleta e não vai colocar capacete. A criança vai pegar o patinete, não vai colocar uma cotoveleira, uma joelheira, não vai colocar nada. Ela simplesmente vai pegar aquilo, vai vestir o patins, ou vai pegar o patinete, skate, e, ó, vai para cima do desafio. Porque ela não tem a consciência, diferente do adulto, que já tem a consciência. E aí torna, ou ele faz com que o processo de aprendizagem fica mais difícil. Então, para aprender a resenha, ou para aprender a fazer uma resenha, um resumo, vocês desenvolverem um trabalho científico, ou desenvolver conhecimento, vocês precisam aprender primeiro a metodologia, para depois desenvolver. E agora vai a nossa atividade da semana. Todos com papel e caneta? Sim. Sim ou não? Sim. Pessoal de ADM, tem alguém de ADM hoje? Eu, Eu quem? A Vanderlei. Karine? A Karine e a Vanderlei. Vanderleia. Certo. Pessoal de pedagogia tem? Sim. Sim. E pessoal de engenharia também? Sim. Só você, Silvio, de engenharia? Só eu. Ixi, Maria. Felizmente. Bom, ó, eu vou pegar leve com vocês, tá bom? Já que eu falei sobre o Pequeno Príncipe, essa é uma obra que tem na internet tranquilinho para vocês, disponível em e-book, disponível em várias plataformas gratuitas. Eu quero que vocês peguem a obra do Pequeno Príncipe, tá certo? Não a versão full, pode ser a versão de cabeceira, que ela é menorzinha, tá certo? Vocês vão ter uma semana para ler. Ler, interpretar e elaborar uma resenha crítica sobre a obra do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Ok? Passe essa informação aos amigos e a entrega da resenha especificamente por e-mail. Não vou aceitar por WhatsApp, porque eu vou dar a devolutiva, porque eu quero nas normas da BNT. Já vamos nos enquadrar para ficarmos afiados. Ok? Nas normas da BNT, né? Isso, nas normas da BNT. Então, tem que constar todas aquelas variáveis que nós vimos anteriormente, certo? Certo. Dúvidas até aí, meu povo? Para entregar até Não. quando? Ó, como eu sou uma pessoa de coração bom, Claro, aqui né? tem um coração muito mole, era para entregar até quinta-feira que vem, ou quarta-feira que vem. Mas como tem o feriado de dia 8, eu vou dar 8, 9, dia 11, vocês até o dia 11, tá certo? Eu vou deixar o dia 10, que é o Dia das Mães, para que vocês tenham toda a possibilidade de curtir vossas mães, vossas esposas, caso elas sejam mães, vocês também curtir a família, caso sejam mães, e aí eu recebo até o dia 11 a resenha, tá certo? Ok, professor. É para me colocar no grupo. Obrigada. Eu que agradeço. Se vocês quiserem me adicionar no grupo de vocês, fiquem à vontade. Eu passo todas as informações que vocês tiverem dúvidas. Ótimo. Vou Ok? Natália, professor. Tá bom. Oi? Vou pedir para a Natália, que eu não tenho ainda o acesso para adicionar as pessoas, Fique mas eu tranquilo. vou pedir para a Natália. Ok. Alguma dúvida, gente? Em relação a resenhas e resumos? Não. Não, Não? não. Que bom. Agora
tratem de abrir vossas câmeras, que é a hora da fotinha. Hora do print. Vamos, Vanderleia, vamos, Silvio. Vamos, Amanda, vamos, Jéssica. Abrindo aí a câmera de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, Jéssica. Onde está? Olha, olha, a Amanda já correu. Ela deve estar comendo ainda. Vanderleia, cadê a sua câmera aberta? Cadê sua câmera, Poliana? Cadê sua câmera, Maiara? Professor, de pijama. Eu mesmo não estou conseguindo ver. Agora apareceu a Poliana. A Poliana apareceu aí. Agora eu gosto assim, gente. Que todo mundo apareça. Assim, ó. Se quiser me adicionar aí na pedagogia, pode me adicionar, hein? Porque eu tô sem grupo ninguém aí. Tá abandonado, Silvio? Olha, só tá eu na luta, né? Rapaz, pior que só sobrou você mesmo, né? Ó, Professor, é para ligar a câmera real? Meu Deus do céu. É para ligar a câmera real. Vamos, mano. real. Deixa de bodegagem aí. Todo mundo ligou. O Silvio colocou até um perfume para ligar a câmera dele. Eita. Se queimar, eu não pago, tá? Amanda, ninguém quer ver só a testa. Coloca direito o negócio aí. Vai ver essa mesmo. Nessa. Aê, gente. Que é coragem. Já peguei. Vacilou, o professor registrou. Ô, gente, alguma dúvida? Não. Não. Pergunta agora a vocês. O ritmo da aula tá bom? Tá muito puxado? Tá tranquilo. Então, Tranquilo, professor, também. continuaremos nessa toada, então. Professor, eu gostaria que você só falasse mais um pouquinho sobre resenha. Só que eu acho que não prestei muito bem atenção. Vamos lá, Van. A resenha, diferente do resumo, você vai dar a sua opinião em relação à obra que você está lendo, à obra que você está pesquisando. Só que para você elaborar uma resenha, obrigatoriamente você tem que fazer o quê? Um resumo da obra. Então, o resumo é parte integrante da resenha. Entendeu agora? Sim, entendi. Essa parte eu não tinha entendido. Acho que eu estava sem fone. A gente tem que enviar, então, o resumo e a resenha. Não. Só a resenha, Karine. Obrigada, professor. Só a resenha. É que o resumo, por que eu não pedi o resumo? Porque o resumo é parte integrante da resenha. Sem o resumo, você não consegue construir uma resenha coesa e concisa. Entendeu? Entendeu, Karine? Karine? Entendi. Ai, que bom. Gente, mais alguma dúvida? Não. Professor, fala o e-mail de novo aí rapidinho, por favor. Olha que beleza, ela tem o Pequeno Príncipe na casa dela. danilo.benedito@anhanguera.com. Okay, Isso mesmo, obrigada. Van. Eu tenho a obra completa do Pequeno Príncipe. Deixa eu ver se está aqui. Professor, deixa eu te mostrar se aqui serve. Que eu só tenho esse em casa. Ó, peraí que eu vou virar. Esse serve? Sim! Olha aqui, ó. Tadã! Tadã! Então, beleza. Tadã! Eu tenho a obra em alto relevo, tá vendo? Ó, a obra comentada. Então não tem, não. Não, tô falando que a minha é a obra comentada, tá vendo? Em alto relevo. E foi um presente de uma aluna que ela chegou e falou: professor, o senhor lê para sua filha? Na época, eu lia muito para minha filha. Eu falei: leio. Ela veio e trouxe a obra completa do Pequeno Príncipe. Eu adorei. Aí eu lia toda noite com a minha filha. Infelizmente, perdi esse costume agora. Mas vou voltar. Vou voltar porque agora ela só ouve na United, só quer saber de fazer vídeos no TikTok, e aí
perder um pouco dessa conexão com a leitura. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Gente, mais alguma dúvida? Não. Podemos encerrar a nossa... Olha, até a Jéssica também tem o Pequeno Príncipe. Olha lá. Olha, sem querer, eu acertei na escolha, né, gente? Oi? Eu não tenho. Ótima Não. escolha. Eu já li já. Mas vocês vão achar diversas fontes para pegar o livro. Vai por mim. Já li. Ótima escolha, um livro muito interessante, muito bom. Tá dando para te ouvir, professor. Melhorou agora? Agora foi. Eu estava dizendo que eu espero que todos permaneçam em segurança. Não demole para esse Covid-19, porque ele está demais. Certo? Ele está demais. Ele não está dando mole para ninguém. O maior pico de contaminação está sendo agora, essa semana e a semana do dia 8, até o dia 8. A cada 3 dias está aumentando em 1.000 pessoas, em 1.000 óbitos por conta do Covid. Não é brincadeira isso. Então, permaneçam em vossas casas, gente. Permaneçam na segurança do lar de vocês. Imunizar por dentro e por fora. Não, aí... Não. Isso aí não. Isso aí é só higienizar com água e sabão. Não precisa álcool no corpo. Fique tranquilo, assim. Quem gosta também, eu não recrimino. Gente. É o coronavírus. Aí é outra história. É uma praia ao qual eu não domino. Eu também não bebo, não. Gente, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá certo? Me chamem se precisarem de alguma coisa. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tá certo? Até. Boa noite. Semana. Boa noite. Tchau. Boa noite.